안녕하십니까. Olá, pessoal. 여기 단에 올라오면 내려가기가 싫습니다. Geralmente quem sobe aqui no púlpito é difícil descer, pessoal. Acho que a pessoa que estava aqui também queria ficar um pouquinho mais. 감사합니다. 성경 말씀 읽겠습니다. Muito obrigado. Vamos abrir nossas Bíblias. 열왕기상 15장에 있는 말씀입니다. É o primeiro livro de Samuel, capítulo 15. (15장) 1절부터 읽겠습니다. Capítulo 15, a partir do versículo 1. 잘못됐지? 예, 죄송합니다. 사무엘상입니다. Sim, vamos abrir o livro de 1 Samuel, capítulo 15. Capítulo 15, a partir do versículo 1. 찾으셨으면 1절부터 제가 읽겠습니다. Se todos acharam, irei ler a partir do versículo 1. 사무엘이 사울에게 이르되 여호와께 나를 보내 왕의 기름을 부어 그 백성 이스라엘 위에 왕을 삼으셨은즉 이제 왕은 여호와의 말씀을 들으소서. Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. 만군의 여호와께 이같이 말씀하시기를 아말렉이 이스라엘에게 향한 일 곧 애굽에서 나올 때에 길에서 대적한 일을 내가 추억하노니 Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. 지금 가서 아말렉을 쳐서 그들의 모든 소유를 남기지 말고 진멸하되 남녀와 소와 젖먹는 아이와 우양과 약대와 나귀를 죽이라 하셨나이다. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e 사울이 jumentos. 백성을 소집하고 그들 들라임에서 계수하니 보병이 20만이요 유다 사람이 1만이라. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. 사울이 아말렉 생애를 골짜기에 복병하니라. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. 사울이 겐 사람에게 이르되 아말렉 사람 중에 떠나 내려가라. 그들과 함께 너희를 멸하게 될까 하노라. 이스라엘 자손이 애굽 올라올 때에 너희 그들을 선대하였느니라. 이에 겐 사람이 아말렉 사람을 떠나니라. E disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. 애굽과 술까지 이르기까지 아말렉 사람을 치고 Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. 아말렉 사람이 왕 아각을 사로잡고 칼날 그 모든 백성을 진멸하였으되 Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. 사울과 백성이 아각과 그 양의 소에 가장 좋은 것 또 기름진 것 그 어린 양과 모든 좋은 것을 남기고 진멸키를 즐겨 아니하고 가치고 낮은 것을 진멸하니라. E Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. 여호와의 말씀이 사무엘에게 임하니라 가라사대 Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: 내가 사울을 새 왕삼을 후회하노니 그가 돌이켜 나를 쫓지 아니하며 내 명을 이루지 아니하였음이라 하신지라. 사무엘이 근심하여 온 밤을 여호와께 부르짖으니라. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. 사무엘이 사울을 만나 아침에 일찍 일어났더니 혹이 사무엘에게 구하여 가로되 사울이 갈멜에 이르러 자기를 위하여 기념비를 세우고 돌이켜 행하여 길갈로 내려갔다 하는지라. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se àquele:
Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. 사무엘이 사울에게 이른즉 사울이 그에게 이르되 원컨 당신은 여호와께 복을 받아서 내가 여호와의 명령을 행하였나이다. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. 사무엘이 가되 그럼 내 귀에 들려오는 이 양의 소리와 내게 들은 소의 소리는 어찌미니이까? Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? 사울이 가되 그것은 무리가 아말렉의 사람에게 끌어온 것인데 백성이 당신 하는 여호와께 제사하려 하여 양과 소의 가장 좋은 것을 남기며 그 외의 것은 우리가 다 진멸하였나이다. Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus, o resto, porém, destruímos totalmente. 사무엘이 사울에게 이르되 가만히 계시옵소서 간밤에 여호와께서 내게 이르신 것을 왕에게 말하리이다. 가서 말씀하소서. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. 사무엘이 가되 왕이 스스로 작게 여기 그때 이스라엘 지파의 머리가 되지 아니하셨나이까? 여호와께서 왕의 기름 부어 이스라엘 왕을 삼으시고 Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? 또 왕을 길로 보내시며 이르시기를 가서 죄인 아말렉을 진멸하되 다 없어지기까지 치라 하셨거늘 Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. 그때 왕은 여호와의 목소리를 청종치 아니하고 탈취에 급하여 여호와의 악하게 여기는 것을 행하였나이까? Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? 사울이 사무엘에게 이르되 나는 실로 여호와의 목소리를 청종하여 여호와께서 보내신 길로 가서 아말렉 왕 악을 끌어왔고 아말렉 사람을 진멸하였으나 Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. 다만 백성이 그 마땅히 멸할 것 중에서 가장 좋은 것을 길갈에서 당신이 하는 여호와께 제사하려고 양과 소를 취하였나이다. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. 사무엘에 가되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그 목소리 순종하는 좋아하신 같이 좋아하시겠나이까? 순종이 제사보다 낫고 듣는 수양이 기름보다 나으니 Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 이는 그에 가는 사술의 제와 같고 왕과 사신 우상에게 절하는 제와 같음이라. 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Irei ler até aqui o versículo 우리가 23. 신앙생활은 어떻게 하는 게 신앙생활하는 겁니까? Pessoal, o que é viver uma vida espiritual? 성경 읽고 성경도 하나의 마음을 알고 Ler a Bíblia, né? Descobrir o coração de Deus na 성경 Bíblia, 말씀을 따라 순종하고 é seguir, ser obediente à palavra de 하나님께 Deus, 기도하고 também orar a Deus, 복음을 전하고 pregar o Evangelho, 헌금을 드리고 ofertar, 봉사하고 fazer os trabalhos da igreja. 이것을 가지고 이제 우리가 하나님 믿는 것이라고 생각할 때가 많습니다. Muitas vezes acreditamos que essas coisas é uma vida de fé em Deus. 그러나 이제 우리가 신앙생활 가장 중요한 게 뭐냐면은 Só que a coisa mais importante na nossa vida espiritual 우리 마음이 일치하는 것입니다. é o nosso coração estar alinhado com o coração de 우리는 Deus. 하나님하고 전혀 다른 마음을 가지고 시작을 했습니다. Então nós iniciamos com um coração completamente diferente do de Deus. 아담이 하나님 말씀을 거역하고 뱀의 말을 듣고 선악을 한 나무 열매를 먹은 뒤에 Desde que Adão, né, nosso ancestral, ele desobedeceu a voz de Deus e comeu do fruto que Deus ordenara não comesse, 나무 열매가 우리 속에 들어와서 우리에겐 선하다 악하다 그걸 알려주면 우리 나름대로 또 판단을 따라 흘러갈 때가 많은 거죠. o fruto do conhecimento do bem e do mal nos criou o nosso próprio conceito de bom e mal e muitas vezes seguimos isso. 주님 앞에 정말 감사한 건 저 19살 때였는데요. Uma coisa que eu agradeço muito a Deus em particular é que eu, com meus 19 anos,
앞으로 어떻게 살아야 할 길이 이 시골 너무 막막했습니다. No interior onde eu vivia, eu não tinha uma expectativa de como seria o meu amanhã. 저도 이제 돈이 없어 계속 할 수 없었는데. Eu queria estudar, mas por falta de recursos, né, eu não podia continuar os estudos. 하사관을 모집한다는 광고를 들었어요. Mas eu escutei um anúncio, né, de uma escola técnica ali, 근무 시간이 7년인데 só que era necessário, né, se dedicar 7 anos no exército para isso. 장교되면 소위, 중위, 대위 이렇게 올라가는데 Geralmente, né, se você se torna um oficial ali, você tem esses anos de dedicação. 올라가는 거죠. Fora isso, seria somente o processo comum ali do exército, né? 이제 있겠다는 생각이 들었어요. E considerando o meu caso, 7 anos era muito bom para eu poder estudar. 충분히 이제 되겠다 생각을 하고 Eu senti que, né, seria muito proveitoso para mim, então eu comecei a planejar o meu ingresso a essa escola técnica do exército. 아무것도 없었어요. Só que ali no interior onde eu vivia, realmente não se tinha nenhum pingo de esperança. 해봤지만은 Eu havia pensado de várias formas, mas eu não era uma pessoa habilidosa, né? Eu não era uma pessoa inteligente, era muito pobre. 거기다 이제 기대를 두었는데 Então, deixei minhas expectativas, né, em relação a essas coisas. 어느 대구 제1육군병원에 신체 검사를 받으라고. E aí me enviaram um comunicado, né, dizendo que eu deveria ir para um hospital em Tegu para fazer um teste físico. E por eu não ter nenhum tipo de deficiência, algum tipo de limitação física, eu nunca pensei que seria reprovado. Eu fui ali, né, no hospital, fui ao médico, né, no geral, fui a isso, fui aquilo. Por último, eu fui pro dentista, né, e eu tinha um dente quebrado, né, que não dava nem para ser notado. Só que a pessoa, né, o doutor responsável ali pela avaliação, ele assinou de forma diferente das outras pessoas. Aí quando eu saí do consultório, eu falei, olha, deixa eu ver ali ó, a sua ficha, né? E eu vi que estava diferente, eu tinha certeza, aí eu fui reprovado. Eu fui até esse médico, 죄송한데 좀 말씀드릴 게 있어 eu 왔습니다. falei, perdão, mas eu preciso lhe falar algo. O que aconteceu? 도와주면 안 되겠습니까? Será que o senhor não pode me ajudar? 뭐 하려고 지금 들어오려고 하느냐? 좀 이따 영장 나오면 들어와라. Ah, pra que você quer se antecipar essa vida militar? Daqui a pouco você vai ser convocado mesmo. 인생의 목표였었어요. Isso aí, eu não tinha nenhum plano, era praticamente a última chance da minha vida. Por favor, me ajude. 제가 한 번도 남한테 그 사정해 본 적이 없었거든요. Eu nunca havia, sabe, pedido nada para os 정말 내 outros. 겸비한 마음으로 간곡하게 부탁을 했어요. Eu, com toda a humildade que eu pudesse ter ali, implorei a ele. Mas ele disse, 그때 군의관 이름 이성호였으면 상당히 좋았을 텐데. acho que quem sabe se fosse o Dr. Lee Song-ho, né, o nosso ancião aqui, seria muito bom. Mas não era esse doutor. 그래서 저를 보고 불합격을 탁 시키는데 Mas ele me reprovou. 정말 막막했어요. E realmente eu fiquei sem chão. 저는 제 앞길이 이렇게 막막할 줄은 몰랐어요. Eu nunca imaginei que a minha vida seria tão sem expectativas. 마지막에 이게 내 일생의 목표였는데 Aquilo, né, aquela escola técnica, era o único alvo da minha vida, mas aquilo falhou. 실망을 했습니다. Eu fiquei muito decepcionado. 1962년 그게 5월 달이었어요. Isso foi no mês de maio de 62, 1960년 10월 달에 e aí no mês de outubro ali do mesmo ano, 내 죄가 사해졌다는 사실을 깨닫게 돼요. lendo a Bíblia, eu pude descobrir que os meus pecados já haviam sido lavados. 울고 싶은 마음이 일어나더라고요. Eu fiquei muito emocionado, eu queria chorar. 이 죄 때문에 내 Por 인생을 causa desse pecado, 막으셨구나. Deus impediu da minha vida dar certo. 내 이 죄 때문에 내 인생이 진짜 하나님 날 다 버리셨구나. Por causa do pecado, Deus teve que me deixar. 저는 성경 읽다가 성경만 또 내 죄가 사해졌다는 사실을 깨닫고 난 뒤에 Porque depois que, na leitura bíblica, descobri que meus pecados haviam sido lavados, 눈물 흘리 감격하고 하나님 감사해요. eu fiquei, sabe, muito grato diante de Deus. 그러고 난 뒤에 E desde então, 제가 이제 우리 교회에서 성가대 했었는데 eu frequentava ali, naquela época, uma igreja, né, fazia parte do grupo de louvor. 마치고 다 이제 그다음 다음 시간에 오는데 E no sábado à noite, né, depois do ensaio ali do louvor, né, todos se reuniam. 성가대 앞에 내가 나가서
죄 사함 받은 간증을 했어요. E eu fui na frente daquele grupo de 25 pessoas e falei do meu testemunho de remissão de pecados. E eu falei que eles também deveriam receber a remissão dos 그 pecados. 순간에 깜짝 E 놀라더라고요. todos naquele momento ficaram muito 어이, surpresos. 박 선생 나도 그렇다. 어찌해야 되나? 어찌해야 Ei, irmão 되나? Park, é verdade, eu também sinto isso. Como é que eu devo fazer? Como é que eu devo fazer? 네, 지금 같으면 잘 얘기해. 그땐 잘 이야기를 하지 못하고 그러니까 어쨌든 죄 사함 받으라고 하더라고요. É, hoje, né, eu poderia explicar muito bem, mas naquela época eu não sabia, não tinha conhecimento, né? Então eu só ficava afirmando, não, você tem que receber a remissão dos pecados. E isso se espalhou ali na igreja. E num certo dia, o pastor daquela igreja, durante o culto, ele falou assim, olha, o irmão Park vai ficar ali de banco porque ele andou de carro no domingo. 다 목사님도 죄인, 장로는 죄인데 내가 어렵다 하니까. Por quê, pessoal? 거예요. O que eu falava começou a causar um problema, porque o pastor, o ancião daquela igreja diziam ser pecadores, mas eu afirmava ser justo. 저 어찌다 한번 탔어요. Só, foi praticamente o único domingo assim que eu andei de carro. 따님들은 둘이 있는데 Tinha ali, né, as duas filhas do pastor. 토요일 와서 집에 자고 주일날 오전 예배만 점심 먹고 차 타고 일주일에 한 번 차 타고 대구까지 가는데 E já que elas estudavam em Tegu, elas vinham no sábado de carro, né? Participavam do culto, almoçavam, iam de carro para aquela cidade novamente. Então, eu fiquei aqui, ó, com aquilo preso na garganta. Mas pastor, e as suas filhas? 목사님 할 말 없을까 봐 미안해서 그만했어요. Mas, né, eu fiquei com um incômodo de falar isso, porque isso deixaria o pastor ali sem graça. Mas desde então eu comecei a meio que ser deixado de lado na igreja. 딱 들어가 안에 내 이야기를 해요. Num certo dia, né, nós tínhamos ali uma sala onde os jovens se reuniam e quando eu ia entrar, eu escutei eles falando sobre mim. Nossa, Oxo Park, cara, é engraçado, né? Eu o conheço, ele vem falar que não tem pecado. 그리고 어째 문을 확 열라다가 E aí eu ia abrir a porta, né, mas eu, sabe, eu simplesmente deixei ali. 어떤 여자 이제 우리 청년을 마주쳤는데 Aí na rua eu encontrei com uma jovem. 김 선생 재산 받아야 돼. Eu falei, ei, irmã Kim, você tem que receber a missão dos pecados. 그러니까 이 사람이 다 그럴 처지가 아닌데. E ela nunca teve, né, aquele tipo de reação comigo. Mas ela arregalou os olhos para mim e falou assim, ei, Park, acorda, meu. 보다 낫나? Você é melhor que o pastor? 하나님한테 가봐 이 얘기해라. Vai lá, fala isso pro pastor. 내 이야기가 된 거예요. 웃긴다. 저 죄 지놓고 죄 없다고 말이 안 된다. Então a igreja começou a falar mal de mim, né? Olha que engraçado esse cara, ele peca e fala que não tem pecado. 처벌을 내린다고 하시는데 E aí quando a igreja, né, quando o pastor naquele culto, ele falou que eu ficaria ali de banco, né, eu não entendi muito bem o que significava isso. 그러니까 정말 그 성찬식에 참여하지 말아 그러더라고요. E ele falou assim, não, você pecou, então não pode participar da 성찬식 먹는 것도 아닌데. Santa Ceia. Pessoal, eu não participava de Santa Ceia por causa da fome, né? E você não vai encher a barriga comendo aquele pedacinho de pão. 저는 그들에게 이렇게 완전히 교회밖에 못 사는데 내가 Mas naquela época, era uma pessoa que só sabia da igreja, só tinha a igreja. E eu fui meio que deixado de lado por todos. 내가 진짜 따돌림 당하고 어렵다 그랬다고 해서 막 그랬는데. Por eu afirmar que era justo, eu comecei a ser menosprezado na igreja. 내 제가 사실 너무 분명한 거예요. Mas quando eu estava sozinho, né, pensava sobre isso, eu ficava muito grato, porque era muito claro que eu havia recebido a salvação. 가지고 복음을 하게 됐는데. Um certo dia abriu-se um caminho para eu poder entrar nessa escola de seminário, né? E assim eu pude começar essa vida para o evangelho. E eu pude descobrir que tudo isso fazia parte do plano de 제가 Deus. 이제 그리고 1976년부터 선교학교를 시작했는데 Em 1976 eu comecei a nossa própria escola de seminário. 40개 나라에 선교사를 배출할 수 있었고 E por meio dessa escola de seminário, pudemos produzir missionários que hoje atuam em 140 países. 선교하는 우리 단체가 됐어요. E hoje somos a igreja que tem a missão mais ativa do mundo. 역사가 일어나고 Não importa qual seja o país, sempre que tem um missionário nosso, tem pessoas que recebem a salvação. 하나님 앞에 감사하는 거예요. Existem, né, muitas transformações, é muito gratificante diante de Deus. 하기 위하여 저런 어떤 인간을 쓰셨다는 거죠. Só que para fazer esse trabalho, Deus utilizou uma pessoa como eu. 제가 너무너무 감사했던 것이 뭐냐면은 Uma coisa que me deixou muito grato 저는 진짜 제가 구원을 받기 제 인생이 너무 앞길이 막막했어요.
é que até eu receber a salvação, a minha vida ela não tinha nenhum tipo de expectativa. Não tinha como conseguir um emprego, eu não sabia como cultivar, né, trabalhar em lavoura, eu não tinha muitas opções na vida. Só que depois que eu recebi a salvação e entrei naquela escola missionária, né, a minha vida mudou completamente. Por mais que ninguém me reconhecia, Deus estava comigo. E até desculpa, né, falar isso, mas quando terminamos ali o treinamento, só todas as outras pessoas, meus colegas, foram chamados por outras igrejas, só que eu não tinha um lugar para ir. Por isso eu decidi ir para Apcocton, ali pregando o evangelho, muitas pessoas receberam a salvação. Depois fui a Champali, fiquei responsável numa igreja lá, depois fui para o serviço militar. E quando terminei o serviço militar, comecei a pregar o evangelho em Kimchon. Quando eu saí do exército, eu não tinha nada, não possuía nada, não tinha dinheiro nenhum. Mas o missionário James, ali daquela época, ele me ligou. A atual Universidade de Seul está localizada numa antiga fazenda, era um rancho ali. E naquela época eram feitas muitas grandes conferências em tendas naquele lugar. E num certo dia estavam fazendo uma dessas conferências naquele rancho. E tinham muitas crianças ali participando. Então aquele missionário que era o preletor da conferência, ele me chamou para que eu ensinasse as músicas e tomasse conta das crianças. Então por uma semana eu fiquei responsável por isso. Foi muito bom, e depois que terminou ali a conferência, ele me deu 2.500 wons naquela época, né? Mais ou menos $2,50. E com aquele dinheiro, eu pude pegar um trem, fui até Kimchon. E já que eu havia passado anos no exército, eu não tinha noção de valores, né, financeiro naquela época. Eu pensava que $2,50 era o suficiente para eu poder alugar um quarto. Mas para alugar um quarto, eles pediram $70. Faltava muito dinheiro. Só que naquela época, seja em Kimchon, no exército, Apcocton, Champali, eu via a ajuda de Deus. E por mais que eu não tivesse dinheiro, não me faltou dinheiro. Sim, não faz sentido, né? Mas eu era pobre, porém meu coração nunca foi pobre. Então eu comecei a buscar uma casa, né, para eu alugar em Kimchon. Naquele dia, né, eu peguei um ônibus para ir de Kimchon até Kochang. E do meu lado se sentou um missionário estrangeiro. E assim, o nível de coreano dele era muito parecido com o meu nível de inglês. E a gente misturava as palavras e começou uma conversa. De onde você veio? Eu vim da Inglaterra. O que o senhor faz? Eu sou um missionário. E onde o senhor está indo? Estou numa viagem. Uma viagem missionária? Não, é só uma viagem. Isso me deixou bravo demais. Como assim um missionário não prega o evangelho e está numa viagem? Eu não podia aceitar isso naquela época. Se ele estivesse numa viagem evangelística, aí tudo bem, mas você está numa viagem só? Isso faz sentido? Então eu assim até subi o tom de voz e falei, pode voltar para o seu país, não precisamos de missionários corruptos como você. E ele, em inglês, né, pessoal, muito gentil, só escutava. E aí depois eu parei de falar também. E descemos em Kochang, precisava comprar uma passagem para ir até Apcocton. Só que ele me seguiu e falou, ei, Mr. Park. Eu falei, oi, será que eu posso passar uma noite na sua casa? Eu falei, tá bom.
내가 이제 실수라는 게 Só que eu cometi um erro. 거기 이제 우리는 그 우물도 없고 수도 없어 도랑물을 마셨는데 Naquela época não tínhamos água encanada, nós não tínhamos um poço, então bebíamos água de riacho, assim. 깨끗하기 때문에 젖 먹어도 아무 가치 없는 E era uma região montanhosa, né? Eu bebia aquela água, para mim era uma água muito limpa, muito transparente, então nunca tive problema. 물을 드시 그날부터 설산에 가 4일 동안 죽을 고생을 하다. Só que ele não estava acostumado com aquela água, né? Tomou daquela água que eu servi, por 4 dias quase morreu de disenteria. Tomamos a mesma água, só que ele quase morreu. Eu pensei, nossa, o estômago do coreano é bom demais. 동안 누워서 끙끙 앓다가 이제 가셨어요. E aí, depois de 4 dias deitado passando mal, né? Ele melhorou e foi embora. 살찌야 되는 날 일어나시던 이제 가야겠다고. Então, no 4º dia, ele se levantou e falou, agora eu posso ir embora. 정말 미안했다고 그랬어요. E eu pedi muitas desculpas para ele. 그분이 저한테 있어봐 내가 당신한테 하고 싶은 이야기가 있다. Só que ele me procurou e falou, Pastor Park, eu preciso falar algo com você. 말씀하시라고 그랬어요. Falei, fica à vontade. 난 지금까지 목사님, 선교사 많은 사람 만나봤다. Olha, até hoje já conheci muitos pastores, muitos missionários, 당신처럼 사는 사람 한 번도 본 mas eu nunca vi uma pessoa vivendo como você vive. 적이 웃었어요. E aí eu dei risada, né? 이게 이거 볼 거 뭐가 있냐고. Tá, mas o que tem de mais na minha vida? 당신의 삶을 배우고 싶다고. Ele falou, eu quero aprender a sua vida. 아니, 선교사 선교하기 싫으니까 별 소리를 다 안 해 싶어. Eu pensava, meu Deus, missionário, tá vendo? Não quer pregar o evangelho e fica pensando em fazer besteira. Só que ele, muito sério, 선교사 만나봤지만 ele dizia, olha, eu já me encontrei com muitos pastores, muitos missionários, 본 적이 없어. mas eu nunca vi uma pessoa que vive como você. 당신 어떻게 이렇게 살 수 있느냐? Como você pode viver dessa forma? 정말 그때 아무도 저를 도와주는 사람이 없어. Realmente, naquela época, não tinha ninguém que me ajudava. 었었어요. Por isso, por muitos dias, passei fome. 그분이 나한테 말이 간곡한 부탁인데 Só que ele me implorava, 당신의 삶을 배우고 싶다. eu quero aprender a sua vida. 1년 동안만 같이 있게 해주시는. Me permita ficar 1 ano com você. 내가 웃었어요. Eu dei risada. 쉽지 않다 그랬어요. Eu falei, ó, não será 왜 fácil. 그러냐고 그랬어요. Por quê? 당신은 영국에 선교비 오지요. Ó, você recebe auxílio lá da Inglaterra, da sua missão, né? Sim. 난 아무도 도와주는 사람. Só que eu não tenho ninguém que me ajude. 하나님만 바로. Eu vivo somente olhando para Deus. 미안, 난 믿음이 안 좋아서 자주 굶는다. E desculpa, por falta de fé, eu acho, né? Eu passo fome com frequência. 내가 살면서 때로 양식 떨어지고 그러면 E durante a minha vida, se passar um dia aí que não tivermos comida, 집에 빵이 막 쌓여있고 우리 빵을 자꾸 내가 그거 쳐다볼 것 같다. eu acho que se nós vivermos junto nessas condições, você vai ter o seu dinheiro, o seu pão ali na mesa, e eu vou ficar olhando para o seu pão. E você vai sentir isso e vai me dar o seu pão. 하나님 바라봐야 당신 바라보기는 싫다. E eu quero olhar para Deus, eu quero esperar em Deus, não quero esperar de você, olhar para você. 그럼 어떻게 하면 좋겠냐고. E ele falou, tá, mas então, como é que nós podemos fazer? 그러면 어떻게 하면 좋겠냐. Então, como é que nós podemos fazer? 딱 1년만 살게 애원하다시피. E ele continuava a insistir em deixar viver comigo por 1 ano. Eu pensei que ele estava brincando comigo. 이걸 뭘 배울 거 있다고 그러냐. Pelo amor de Deus, o que você quer aprender aqui? 그렇다. Ele falou, não, Park. 그럼 당신이 빵이 써있어 나 주지 말고 Eu coloquei uma condição. 그렇게 할 수 있겠냐. Ó, você, mesmo tendo pão, não vai me dar, e se eu tiver uma comida, não vou dividir com você. Pode ser assim? 하나도 안 어렵다. Ele falou, isso não é dificuldade para mim. 그러면 와라 김천 방어도 와라 했어. Aí eu falei, tá bom, venha para Kimcheon, depois a gente vê um lugar. 집으로 돌아갔는데 Aí assim, ele foi embora. 그렇지 저는 합곡된 그때 막 더워서 여름에는 산 꼭대기 올라가요. E estava em Apocton, né? Estávamos no verão, era muito quente. Geralmente eu costumava subir na montanha e ficava lendo durante a manhã. 메리아스 믿고 해서 아무 문제 없으니까. E estava ali, né, 아주 com 좋아요. minha camisa, tirava ali, estava sozinho, né? A montanha era muito boa. 낙하고 이렇게 가고. De vez em quando passava uma corça ali, ficava me encarando. 그러고 이제 가는데 Aí de vez em quando ele me olhava, parecia, nossa, chegou tarde hoje, né? 메리아스 하나 입고 이제 반바지만 입고 이제 산 속에 있는 거예요. Então eu ficava ali na montanha, ali em cima da montanha, só de camisa e bermuda. E aí eu vi um 그래서 내렸어요. ônibus ali parando perto da minha casa e eu vi o missionário Henderson ali. Era uma pessoa alta ali, muito elegante. 아 비슷하다.
Eu fui vê-lo, ele falou, oi, Sr. Park, eu tenho uma boa notícia. O que aconteceu? Olha, eu fui para Kimcheon lá e eu orei, e Deus me deu dinheiro para comprar uma casa lá. E eu falei, Deus, 영국 사람 기도 이렇게 잘 듣고 o senhor é tão atento à oração do inglês, 왜 한국 사람 기도 안 듣습니까? por que não atende à oração do coreano? 막 짜증이 나더라고요. Fiquei, sabe, irritado. 하는 말이 E ele disse, 하나님 은혜라고 말해. olha, isso aqui foi a graça de Deus. 우리 집보다 집 사가지고 같이 한 집에 살자고. Então, a gente conseguiu essa casa, vamos viver juntos nessa casa. 진짜 자존심 상하더라고. Eu fiquei, sabe, com o ego ferido, assim, meu orgulho ferido. 근데 내가 집을 기도했는데 하나님 주시는 건데 내가 거절한다 하니까 마음에 안 돼서 그 집에 있게. Só que ele falava, nossa, Deus nos deu essa casa e você está rejeitando, né? E eu não pude concordar com 제가 isso. 지금까지 Ficamos naquela casa. 인간을 한 사람도 바라보지 아니하고 하나님만 의지하고 살았고. Só até hoje, eu não esperei nada de um outro ser, né? A não ser 많은 Deus. 분들이 저에게 물질로 도와주는 분들 많이 있긴 하지만 Hoje também, sim, existem muitas pessoas que me apoiam, me auxiliam 한 financeiramente. 번도 내가 사람 의지하거나 사람 바라본 적 하나님을 의지했어. Mas eu nunca depositei a minha expectativa nessas pessoas. Sempre esperei em 제 Deus. 길을 하나님께 정확하게 이끌어 주시는 걸 볼 수. E pude ver claramente que Deus estava me conduzindo de forma clara. 아, 이제 김전서 복음 전하다가 Depois que preguei o evangelho em Kimcheon, 난 열심히 복음만 전하면 될 줄 알았는데 eu acreditava que bastava só pregar o evangelho ali dedicadamente. 김혜경이라고 하는 또 아가씨가 있었는데 Só que tinha uma moça chamada Kim Hae-gyun 구원을 받았어. e ela recebeu a salvação. 그 아가씨가 보원 장로교 장로님 딸인데 E ela era filha de um ancião ali da igreja de 그 장로님 보원? 딸이 가서 이제 아버지 장로한테 이야기를 해가지고 그 이제 보원 장 집회를 하게 됐어. E ela pediu ao seu pai, né? E assim, pelo pedido dela, nós pudemos fazer uma conferência naquela igreja presbiteriana. Sinceramente, pessoal, eu não tinha nem as vestes assim apropriadas para isso, mas isso não era um problema para mim. 처음에 한 주간 집회를 했는데 Então fizemos uma semana de conferência 전 교인이 구원하면 너무 놀라운 e 역사. todos os membros da igreja receberam a salvação, sabe? Foi algo incrível. 그래서 제가 이제 틈만 있으면 이제 그 보원을 찾아가. E sempre que eu tinha um tempo sobrando, visitava Boon. 또 이제 신앙 이야기하고 했는데 Aí eu reunia os membros, os irmãos, falava sobre a vida espiritual e tudo mais. 구원을 받았는데 점점 힘이 없어지는 거예요. Só que eu percebi, né, com o passar do tempo, que por mais que receberam a salvação, eles estavam sem força. E eu comecei a pensar nisso e vi que o motivo disso era porque eles estavam debaixo de um pastor que não tinha salvação. Eu tinha apenas um único objetivo, que era pregar o evangelho. Mas desde aqueles dias, eu senti a necessidade de formar outros pregadores do evangelho também. 주님께서 자꾸 나에게 복음 전도하는 선교학교를 시작하라고 이야기를 하시는데 Deus estava colocando no meu coração, né, de começar uma escola de missionários. 학교랍니까? Só que eu tinha um pensamento, mas Deus, como é que eu vou fazer isso? 다시 또 하나님을 의식하고 Aí parecia que Deus ficava em silêncio e depois ele me cutucava de novo. 저희 장모님 오빠 되는 저 외삼촌이죠. E um tio da minha esposa, 임영빈 씨라고 해서 그 아주 유명한 분이에요. era uma pessoa muito famosa chamada Im Myung-bin, né? 영국에 와서 영국 그 엘리자베스 여왕 만나서 한국에 성경을 처음 공급한 분이에요. Foi a pessoa que foi à Inglaterra, encontrou com a rainha Elizabeth, recebeu autorização de trazer a Bíblia para a Coreia. Naquela época, né, tinha ali uma sociedade bíblica. 임영빈이 됐는데 요즘 김주병 씨인가 그렇게 바뀌었더라고요. E Im Myung-bin foi um dos autores, né, que fundaram isso desde aquela época. 이제 그 반포 사시는 내가 하루 찾아갔어요. E ele vivia em Seul, na região de Pampo, e uma vez eu fui procurá-lo e eu falei assim, olha, eu estou para começar uma escola missionária e seria bom o senhor me ajudar nisso. 외삼촌이 깜짝 놀라. Só que o tio ali da minha esposa, né, 이거 어떻게 이런 ele ficou 생각을 muito 하냐? assustado. Ele falou, nossa, como é que você pensou nessas coisas? 너무 놀랍다. Isso é incrível. 난 너 같은 청년이 이런 생각 처음 봤다. Nunca imaginei, nunca vi um jovem como você pensar nessas coisas. 어떻게 이런 일을 계획했나? Como é que você planejou tudo isso? 저는 같이 할 줄 알았거든요. Eu pensei que ele iria me apoiar, né, realmente, 근데 a 네가 fazer 내가 aquele 나이가 trabalho. 많아서 Só que ele falou, olha, desculpa, mas é que eu já estou muito velho. 것 같다.
E eu acho que eu só vou te atrapalhar no final das contas. 열심히 해라. Mas se dedique a isso, tá bom? 당신 쓰는 그 책들 나 읽지도 못한 책들 한 짐 주더라. E aí ele me deu uma mala inteira cheia de livros que eu nem 그래 li. 이제 대구 와서 이제 제가 우리 저 은숙이가 돌 지난 그 다음 날 Só que 살 와. no dia seguinte ao primeiro ano de aniversário da minha filha, nós nos mudamos para Tegu. 76년도에 선교학교를 시작. Em 1976, começamos essa escola missionária. 우리 교회 성도들 한 25명쯤 모이는데 Tínhamos cerca de 25 membros em toda a igreja. 선교학교를 한다니까 사람들이 깜짝 놀라. Quando eu anunciei que iria começar com aquela escola missionária, né, todos ficaram assustados. Mas, pastor, o que é essa escola missionária? 학생들 뭐야? 선교사. É um lugar onde eu vou reunir seminaristas e vou formar missionários. 어디서 합니까? Tá, mas vai ser feito aonde? 우리 예배당에서 Aqui, no salão de culto aqui. 강단 한 반쯤 됩니다. Eu acho que era um espaço que era metade desse palco. 그래 뭐 잠은 어디 잡니까? Tá, mas vão dormir aonde? 여기 잡니다. A gente dorme aqui. 밥은 어디서 E vão comer aonde? 여기서 Vão comer aqui? 뭘 E 먹어? vão comer o quê, pastor? 밥 먹는 Comer comida, ora. 굶으면 Mas o senhor passa fome. 그렇게 선교학교가 시작. Foi assim que começou a nossa escola missionária. 지금 140개 나라에 우리가 선교사. Hoje temos missionários em 140 países. 세계에서 가장 큰 선교학교가 선교회가 됐고. Hoje somos a maior missão ativa no mundo. 다른 선교하지 않는 복음을 구원받는 역사 일어나는 게 너무 신기한. E é muito incrível, né, ver assim as pessoas recebendo a salvação por meio desses missionários. 그 이스라엘도 그렇고 피지 이번에 또다음 그뭐 여러 나라 가는 데마다 우리 선교는 완전히 그다 불길을 일으키는 거야. Recentemente estivemos em Israel, também há pouco estivemos em Fiji. Em todos os países que nós visitamos, sabe, nós trazemos algo grande ali para o país. 미국 가서 큰 교회 가서 한번 집회를 했는데. No ano passado eu fui aos Estados Unidos e fizemos uma conferência numa grande igreja. 그래 목사님 이 교회는 박 목사님 교회. E aquele pastor ele disse, Pastor Park, esta igreja é sua. 목사님 마음대로 이 교회를 쓰십시오. Pode utilizá-la como o senhor quiser. 브라질에 가서 브라질 대통령 만나 그 다음 날 어셈블리 가는 교단에 집회를 했는데. Fui ao Brasil também encontrar com o presidente e tive a conferência ali na Assembleia de Deus. 월요일인데 그날 이제 그 뭡니까 목회자만 2,000명이 모였어요. Era uma segunda-feira, mas tinham cerca de 2.000 pastores, líderes. 성도들 6,000명 모였던 장소라고 그러는데 E falaram que o espaço ali comportava 6.000 pessoas. 너무 놀랍더라. Foi incrível. 1시간 반 동안 말씀을 전했는데 Preguei a palavra por 1h30 총회장이 오셔서 목사님 이 교회는 목사님 교회. e o pastor presidente da igreja ele falou, Pastor Park, esta igreja é sua. 주십시오. Por favor, esteja conosco. 이건 그 총회 나이 많아 그 아들이 총회장이 됐는데. O presidente atual já está com uma idade avançada, tem o vice-presidente 온다고 한국 오겠다고 약속. e temos agora um compromisso com ele no mês de novembro. 문을 여는 거예요. E o mundo inteiro está abrindo o coração para isso. 그것보다도 전 세계 어디 가도 죄 사함을 바로 이야기하는 교회가 없는. Só não existe uma igreja hoje que não importa em que país esteja, pregue diretamente o evangelho. 못난 저를 통해서 온 세계 복음을 전하는 게 너무너무 감격. Mas para mim é muito emocionante porque uma pessoa tão inútil, incapacitada como eu, fui utilizada para Deus para fazer essa obra, levar o evangelho. 집회한 1,000명쯤 모이는 장소에서 집회를 했는데 No dia que começamos a conferência agora em Fiji, né, estávamos no local que comportavam 1.000 pessoas. 목사님이 날 보고 마지막 날 저녁에 장소 좀 바꾸겠다고 그러더라고요. Só que o pastor presidente ele falou que no último dia teria que mudar, né, de local. E ele alugou um local para 4.000 pessoas. 피지에 제일 큰 강당이. Disseram que era o maior espaço em Fiji. 몇명 올까 했는데 Eu pensei, mas quantas pessoas será que vão participar, né? 의자 하나도 빈자리고 다 사람들. Mas ficou completamente cheio, não tinha uma poltrona livre ali. 그럼 거기서 제가 1시간 반 동안 복음을 전했는데 Só ali por 1h30 eu preguei o evangelho. 이분들 제 사함을 받고 감격 어떻게 할 줄을 모르고 E eles, recebendo a salvação, ficaram muito emocionados, não sabiam como expressar tamanha alegria. 나와서 간증을 하라 그랬어요. Eu pedi para que alguns testemunhassem. 그 사람 부끄러워 잘 못 나오더라고요. Sim, as pessoas de vergonha não queriam ficar ali na frente. 7명이 나와서 간증을 하는데 Mas 7 pessoas, né, foram ao palco, testemunharam. 구원을 받고 너무 감격
기특해 하는 E 거예요. todos ficaram muito emocionados ali com a salvação que receberam naquele dia. 정말 이분들이 영원한 멸망을 받아야 할 사람이 구원을 받고 난 뒤에 Eram pessoas que iriam para a destruição eterna, mas receberam a salvação. 변화를 있고 영광스러운 데 얼마나 감사한지 모르겠어요. Foram transformados, estão na glória de Deus. Imagina quão gratificante foi. 근데 여러분 저희들 선교해서 선교학 사람들이 모집하고 가르치는데 Só nós recrutamos pessoas para ensinar o coração de Deus e enviá-los como missionários. Só que nós, seres humanos, 하나님이 아니니까 por não sermos Deus, 하나님하고 우리가 마음이 하나가 되긴 쉽지 não é fácil nosso coração se unir ao coração de Deus. 그러니까 이제 우리 인간은 하나님을 섬기긴 섬기면서 Então, mesmo nós servindo a Deus, 내 인간적인 생각 속으로 조금씩 끌려가기 시작해. muitas vezes somos arrastados por nossos próprios pensamentos humanos. 정말 하나님만 위하는 게 아니고 Então, não vive uma vida somente para Deus. 갈등을 일어나면서 이제 신앙이 좌지우지되는 경우가 많아요. Muitas vezes a vida espiritual, né, ela é quebrada porque as pessoas ficam nessa colisão entre a carne e a vontade de Deus. E uma coisa que eu sinto assim fortemente, 나를 다스리는 것하고 아내 다스리는 거 다르더라고요. que é muito diferente eu ter um controle sobre mim mesmo e controlar a minha esposa. 싸우고 나를 다스렸는데 Eu, por anos e anos, né, tive uma batalha particular comigo mesmo para poder controlar-me. 다는 거예요. Só que isso não se aplica quando se trata da esposa. 마음을 같이 해주면 더 좋은데 Seria mais fácil se a minha esposa tivesse o mesmo coração que eu, me acompanhasse em tudo, mas existem momentos que sim, o coração dela está alinhado e existem momentos que não. 욕구나 욕망이 우리가 하나님의 세계를 가는 걸 많이 가로막아요. Então, pessoal, vocês devem saber que essa cobiça, esses desejos humanos nos impedem muito de ir conforme a vontade de Deus. 그 왕을 삼았지요. Só como nós sabemos, Deus estabeleceu um rei. 왕으로 삼았어요. Deus estabeleceu Saul como rei. 겸비하고 기도. Saul era humilde, era uma pessoa alta. 이제 하나님은 사울하고 일을 하고 싶은 거예요. E Deus queria trabalhar com Saul. 이제 아말렉을 멸하고 새로운 세계를 만들고 싶었어요. Deus queria destruir Amaleque e fazer um novo mundo. 하나님은 선지자를 통해서 사울에게 말했어요. Então Deus, por meio do seu profeta, falou ao rei Saul: 남녀와 소아와 유아와 젖먹는 아이와 이제 우양과 약대와 나귀를 멸해라. então castigue Amaleque, destrua tudo, seja homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. 아말렉을 멸하는 건 멸하는 거예요. E sim, Saul ele foi com o seu exército e destruiu Amaleque. 중요한 건 뭐냐면은 Mas o que é importante nós vermos aqui 하나님의 말씀 안에서 멸하는 것하고 하나님 말씀 밖이면 전혀 달라요. é que é muito diferente ele destruir Amaleque dentro da vontade de Deus e fora ali da palavra de Deus. É muito diferente. 창을 들고 칼을 들고 양이나 염소를 쳐 죽여야 하는데 Sim, Saul ali deveria cingir a sua espada, pegar sua lança, matar ali os bois, as ovelhas. 쓰고 해야 하는데 Ele deveria, sim, cortar a cabeça dos animais, quebrar-lhe os crânios, sabe, fazer, matar todos. 안 생겼네. Só que ele viu, nossa, que ovelha bonita, é uma ovelha bem gorda. 돈을 받겠네. Se nós vendermos, será de lucro para nós. Que desperdício matar. 여기서 사울의 생각하고 하나님 생각하고 부딪히는 거예요. Aqui se colidiu os pensamentos de Saul e os pensamentos de Deus. 우리는 신앙을 하고 있지만 Só nós sim estamos tendo uma vida espiritual, 이 생각을 다 가지고 있습니다. mas todos nós também carregamos nosso próprio pensamento. 누구든지 불문하고 여러분 생각을 꺾기는 다 싫어합니다. Então, pessoal, não importa quem seja, devem praticar a quebrar seus pensamentos. 해도 Por quê? Por mais que obedeçam à palavra de Deus, 하는 일을 하려고 하는 거죠. queremos fazer aquilo que nós podemos obedecer dentro dos nossos pensamentos. 사울이 양이나 소를 찔러 죽이고 그 아말렉을 치고 했어요. Só Saul, ele também matou os homens, mulheres, realmente matou ali Amaleque. 하나님이 아말렉 왕 아각을 멸하라 그랬는데 살려놓는 거예요. Só que Deus havia ordenado para destruir todos, inclusive o rei de Amaleque, mas ele o deixou vivo. 가치 없는 것은 멸하고 가치 있는 건 살린 거예요.
Ele deixou vivos, sim, bois e ovelhas que ele via que teria algum proveito e matou o resto. 자기 생각을 가지고 있으니까. Por que ele fez isso, pessoal? Porque Saul ele carregava o seu pensamento. 소아와 Deus foi claro. Homens e mulheres, meninos e crianças de peito, 그리고 저 우양과 나귀와 약대. bois e ovelhas, camelos e jumentos. 이걸 가지고 이제 성경은 6가지 얘기하고 있는데. Então, a Bíblia cita 6 coisas aqui, né? 6 seres. 소아와 유아와 우양과 나귀와 약대. Homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. 6, né? Número 6. Número 6 representa a carne, né? O número humano. Ou seja, destrua tudo que é humano. Então vocês seguem sim a vontade de Deus. 중요한 건 여러분 인간성이 하나님하고 반대로 향하기 때문에. Só que a questão é que, já que o desejo humano é contrário à vontade de Deus, 학교를 해요. só nós temos a escola de seminário. 학생들에게 정말 많은 걸 가르치는데 Ensinamos muitas coisas aos seminaristas. 자기를 부인하는 이것도 정말 중요한 과목 중에 하나인데 E negar a si próprio é algo muito importante. 자기를 부인하지만 E sim, todos se negam. 자기를 사랑하면 자기를 부인하기 때문에 Mas se negam também com amor a si próprio. 인간성이라는 게 딱 제거된 게 아니고 좀 살아있는 그런 순종을 한다는 거예요. Então eles têm essa obediência, porém não com toda essa coisa humana morta, né? Eles têm esses sentimentos humanos muito grandes, porém obedecem. Só Deus, ele diz que se arrependeu de colocar Saul como rei. Se ele tivesse deixado o seu pensamento, tivesse aceitado a palavra de Deus, 질수가 있는 então se realizaria conforme a palavra de Deus. 생각을 가지고 있기 때문에 Mas já que ele carregava também o seu pensamento, 받으러 자기 생각을 섞어버리면 misturando ali o seu pensamento com as palavras de Deus, 뜻대로 되지 않는다는 거예요. não seria conforme a vontade de Deus. 그래서 누구든지 나를 따라 자기를 부인하고 하는 이야기 그건데 Por isso que Jesus Cristo fala, né? Todos que forem me seguir, negue-se. 많은 걸 부인해요. Só, eu também para seguir o Jesus tenho que negar muitas coisas. 하는데 Sim, eu me nego, eu me controlo em vários pontos, me limito. Mas o que a Bíblia fala? Que não é tudo. 이런 건 자기 주장대로 하고 싶고 Isso, as pessoas querem fazer conforme o seu conceito. Parece que não vai dar certo se fizer conforme a vontade de Deus. Cada um quer carregar também o seu pensamento. 인간이에요. Só isso é o ser humano. 인간이 그런 이게 인간이기 때문에 Já que o ser humano é assim, 하나님을 따르게 될 때 quando segue Deus, 내가 좋아하는 모든 걸 무로 돌리고 말씀을 받아들이면 se ele deixar tudo o que ele gosta de lado e aceitar a palavra de Deus, 놀라운 하나님 일꾼이 돼. então se torna de fato um grande trabalhador de Deus. 학생들 키우면 일어나는 문제가 전부 그런 문제. Todos os problemas que acontecem no nosso seminário, na formação de missionários, é esse. Qual que é o motivo das pessoas não puderem viver fortemente para o evangelho? Ah, isso aqui tudo bem, isso aqui eu posso aceitar, isso aqui eu posso usar meu método. 그래도 이제 하나님께서 뭐냐면 내가 사울을 왕세 후회한다. Só o que Deus disse? Eu me arrependo de ter colocado Saul como rei. 후회한다. Eu me arrependo de ter feito ele rei. Por quê? 선택에도 구원했고 Só ele nos salvou, ele nos escolheu 시고 para fazer a sua vontade por meio de nós, para manifestar o seu poder por meio de nós. 제가 복음을 위해 지금까지 살아오는 동안에 Só, durante todo esse tempo que vivi pelo Evangelho até hoje, passei por pequenos e grandes problemas. 하나도 어려움을 지나가지 않는다. Mas a cada momento Deus me ajudou e por isso nada terminou em problema, né? E terminou de forma muito agradável. 우리하고 하나님은 생각이 같을 수는 없어요. Então o nosso pensamento não tem como ser igual aos pensamentos de Deus. 하나님 말씀 받아들였을 때에 Porém, quando nós aceitamos a palavra de Deus, 내가 이걸 딱 꺾을 줄 알아야 돼요. devemos saber primeiro quebrar o nosso pensamento que é diferente da palavra de Deus. 신앙생활 한번 얼마 하다가 슬슬 육으로 흘러가기 시작하고 그다음엔 교회가 멀어지기 시작하고 예수를 안 믿기 시작하고 그렇게 흘러가요. Só que as pessoas, sim, começam uma vida espiritual, só que passa um tempo, começa a aceitar o seu pensamento, começa a aceitar os desejos da carne, se afasta da igreja. Muitos ministros também são assim. 때로만 살려고 하는 게 아니고 Não se decidem em viver somente para o evangelho de Deus. 깊이 숨겨진 자기 마음 좋아하는 그 부분이 자기를 끌어가고 있는 거예요. Tem algo que arrasta aí do coração deles, que é do agrado deles.
그래서 하나님은 사울이 키가 크고 참 그런 좋은 일꾼인데 그를 버려야만 했어. Por isso, mesmo Saul sendo ali uma pessoa grande, uma pessoa que poderia ser utilizada, Deus teve que deixá-lo. 다윗을 선택하게 이르는 거야. E após isso, Deus estabelece Davi. 오늘날 우리 선교학교 졸업한 사람들 교회를 떠나는 경우가 많습니다. Só hoje em dia, muitos dos seminaristas estão partindo da nossa igreja. 그래서 자기가 떠나는 게 아닙니다. Mas não é ele que está partindo. 하나님이 기뻐하지 않는 사람들이 되는 것입니다. Se tornem pessoas que Deus não se alegra. 너무너무 가슴이 아픈 거죠. É uma grande dor no coração. 사랑하는 형제, 사랑하는 자매, 사랑하는 우리 선교 학생들 다 좋은데 É bom, né? O irmão, a irmã que nós amamos, sabe, os seminaristas que nós amamos. 안에서 몇몇 사람들은 Mas alguns dentro da nossa missão hoje, 자기 생각을 버리고 하는 말씀을 그대로 따라가는데 tem aqueles que sim deixaram o seu pensamento e seguem a palavra de Deus. 놀랍게 하나님이 일하는 걸 본 거예요. E podemos ver que eles têm o trabalho de Deus de forma incrível na vida deles. 다 이야기할 수는 없지만 Lógico que eu não posso citar tudo aqui, 김기성 목사 같은 경우 mas o caso do pastor Kisong Kim, 부천에서 이제 학교 건물을 짓는다고 빌딩을 지었어요. foi construído, né, um prédio ali em Puchon para utilizar como escola. 거기다 이제 파일을 박아야 한다고 하더라고요. E quando eles estavam construindo, disseram que era necessário aplicar um pilar ali. 이제 왜 파일을 박았냐면 땅이 다져지지 않는 땅은 한쪽으로 이렇게 기울어질 수 있으니까. É um pilar subterrâneo, né? Por quê? Porque aquele terreno estava desnivelado. Então, para evitar algum tipo de 옛날에 넙시다 queda do prédio futuramente, por aquele terreno antigamente ter tido muita lama, muita água, 이야기해서 넙은 물은 항상 일정하게 압력을 가해. pediram para colocar esse pilar, mas eu falei, não precisa, porque terrenos com água, geralmente, eles recebem o peso, a pressão, da mesma forma, de forma balanceada. 5cm 내려도 문제가 안 된다. E após você construir o prédio, por mais que aquilo assim afunde 5 centímetros, não tem problema, porque ele não vai inclinar. 그러면은 건물이 넘어가게 된다. O prédio ele vai cair, ele vai desmoronar, né, se inclinar. 물이 있던 압력이 일정하기 때문에 내려가 똑같이 내려가기 때문에 파일 안 박아도 된다. Mas nesse tipo de terreno, recebe pressão da mesma forma, então o prédio não vai cair. E eu falei para ele, não precisa colocar esse pilar aí subterrâneo. 설계 사무소에 가서 이야기. E ele foi lá, no escritório ali da construtora e falou, não, nós iremos continuar sem esse pilar. 설계 사무소에서 파일 안 박으면 건물 허가가 안 나. E eles falaram, se não colocar esse pilar, não vão autorizar a construção. 아 그러냐고. Ah, é? 나 건물 안 짓게. Tá bom, então eu não quero fazer essa construção. 그렇게 말해. Ele disse isso. 내가 목사님 거설에 가면서 나 그렇게 일하기 싫어. Eu não quero fazer esses trabalhos tendo que ir contra a orientação do pastor. 아, 목사님 파일 박아야 한답니다. 막 그렇게. E eles começaram a falar, não, pastor, o senhor tem que colocar esse pilar. 그 사람 옛날에 깡패 출신. Pessoal, aquele pastor, antigamente, ele era um vândalo, assim. Ele era uma... 참 이게 달라. E acho que nesses pontos ele é bem diferente. 2주 후에 설계 사무소에서 찾아왔다 하더라고. Depois de 2 semanas, né, 안 되는데 애를 써서 파일 안 받고 설계를 했다고. eles voltaram a procurar aquele pastor e eles falaram assim, olha, não pode, né, mas a gente deu um jeitinho e conseguiu ali a planta, né? Porque geralmente eles demoram 1 mês para colocar esse pilar. 많아요. Só 1 mês de trabalho, só de alimentar ali os funcionários, é muito dinheiro, é muito gasto. 또 돈이 뭐 1억 이상 들어요. Então, só para colocar aquele pilar, era necessário mais de $100 mil. 너무 굉장히 좋아가지고 와서 나한테. Aí, quando ele recebeu a notícia, ele ficou tão feliz, né, que o pastor Kim Gi-sung, ele me procurou, falando que havia sido permitido. 형제들에게. Só eu digo aos irmãos. 근데 형제들이 이건 어떻게 안 되고 뭐 이런 이유가 많아. Só que os irmãos, eles sempre têm muitos motivos para irem contra a minha orientação. Uma coisa que eu vejo no pastor Kisong Kim, que ele é muito simples. 그럼 나 안 짓겠어. Ah, então tá bom, eu não vou fazer a construção. 나 안 짓더라도 목사님 거스르고 싶지 않아. Por mais que eu não continue com essa construção, eu não vou ser contra a opinião do pastor. 마음을 갖는 사람 많지 않아. Não são muitos que têm essa postura, pessoal, tomam essas 그렇게 decisões. 일하는 거 하나님 일하는 게 너무 다른 거야. E é muito diferente ver o trabalho de Deus na vida dele. 지금 우리 선교 안에 일하는 분들이 전부 이런 믿음을 가진 사람들 속에서 Dentre os que trabalham na nossa missão, dentre os que têm essa fé no coração, 너무 놀랍게
Só podemos ver grandemente o trabalho de Deus. 이런 형제들이 몇십 모여가지고 우리 선교회를 구성하고 있기 E 때문에 já que existem dezenas de irmãos assim que estão 그렇지 않아요? formando aqui a nossa missão, 10대째 일하지 않으니까 일이 너무 잘 되는 거예요. todas as coisas, todos os eventos que projetam, né, estão dando muito certo. 하나님하고 우리하고 마음이 같아요. Só que o importante é que o nosso coração tem que estar igual ao de Deus. 다른 마음이기 때문에 Nós temos um coração diferente. 어떤 사람이 지금 꼭 하고 싶다, 파일을 받고 싶다, 뭐 하고 싶다 그런 게 있어요. Tem lá, né? Ah, mas temos que colocar esse pilar. Eu queria colocar esse pilar. Não vamos perder tempo. Vamos colocar o pilar. 마음에 남겨두지 않는 것입니다. Só que a questão é que esses pastores não deixam esses sentimentos dentro deles. 왜 망했냐면 Só por que Saul fracassou? 아말렉은 진멸하지만 Sim, ele foi destruir Amaleque. 자기 마음대로 진멸합니다. Mas ele não foi conforme o coração de Deus. Ele foi conforme o seu próprio coração. 그냥 Ah, ele viu aquela ovelha gorda, muito boa. 벌겠네. Se eu criar ela, eu vou ganhar dinheiro. Vai ser muito bom. Para que matar? Vai ser bom. 하나님 말씀하시죠. Deus havia dito. 거기 성경학자들이 얘기하는 것은 Só os estudiosos da Bíblia diz 남녀와 소아와 유아와 que fala, né? Homens e mulheres, crianças e crianças de peito. 남녀 노숙하면 다 됐는데 Se fala homens e mulheres só, 남녀와 소아와 tudo bem, mas eles foram muito detalhados na Bíblia, né? Homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. 6가지 얘기했어요. Foi citado 6 coisas aqui. 건 인간성을 6 é o número do homem, representa a humanidade. 인간성을 멸해라. Então destrua as suas coisas humanas. 전도자들이 인간성을 멸하지 아니하고 인간성을 살려가기 위하려고 하기. Os ministros que fracassam, eles não destroem isso, né? Eles querem ali com as suas coisas humanas servir à vontade de Deus e sempre não conseguem atender à vontade de Deus. Tem muitos que são dedicados, esforçados, mas a igreja não cresce. Por quê? É só o sentimento humano dele. 인간성을 제하면 Só se vocês tirarem esse sentimento humano, 왜 인간성을 제해야 하느냐? só por que tem que fazer isso? 그 하나님하고 나하고 한 마음이 되면 Por quê? Se o nosso coração se unir com o coração de Deus, 내 생각 너희 생각 다르기 때문에 a Bíblia fala que os meus pensamentos são diferentes dos seus pensamentos. 하면서 하나님은 절대 안 되는 Não tem como nos unirmos com o coração de Deus com o nosso próprio pensamento. 불문하고 여러분 정말 성경 말씀 안에서 Só que independente de quem seja, se vocês, dentro das palavras da Bíblia, 인간이 좋아하는 것, 인간이 하고 싶어하는 그런 것들 냉정하게 무찔러올 수 있으면 se vocês puderem cortar friamente aquilo que vocês gostam, aquilo que vocês desejam e planejam, 영원히 하늘같이 일을 할 수 있는 사람들이 se tornem pessoas que Deus pode utilizar para sempre, de uma forma muito gloriosa. 전하면서 Se os ministros pregando o evangelho 그를 따라가면 그래도 괜찮을 줄 알아요. pensarem que não tem nenhum problema aceitar os desejos da carne, 나좀 안 되고 só no começo pode até aparecer, né, dar certo, mas no final das contas não dá, ele não consegue superar as dificuldades da vida. Então o que Deus diz? 내가 사울을 들어 왕삼은 후회한 Olha, eu me arrependo de ter colocado Saul como rei. 정말 사울이 왕이 돼 교만해지고 Saul se tornou rei, ficou arrogante, 이제 막 그는 하나님은 전혀 반대로 começou a fluir de forma completamente contrária à vontade de Deus. 여러분들도 왕이 안 돼봐서 그렇지. Só é porque vocês não se tornaram rei ainda, mas 왕이 되면은 se se tornarem 내가 reis, 왕인데 só eu sou rei. 이건 좀 해도 될 Ah, isso aqui eu posso fazer. 이래 해도 될 Eu posso fazer isso. 그런 부분들 사단 많이 가지고 와서 왕을 굳고 Então Satanás coloca muitos pensamentos assim e começa a enganar o rei. 파멸당하는 E aí depois ele perde esse cargo de rei. 왕들이 굉장히 다그 왕이 됐기 때문에 그런 겁니다. Muitos reis de Israel foram destruídos. Por quê? Se tornaram reis assim em seu coração. 그런 거룩한 하나님 앞에서 Só que, pessoal, perante nosso santo Deus, 나를 부인하고 temos que negar-nos 하나님의 뜻을 따르기 위해 e seguir a vontade de Deus. 내 속에 좋아하는 육신의 욕망, 하고 싶은 거, 갖고 싶은 거, 놀고 싶은 거 이런 것들이 마음에 많이 자기 Então, para isso, é necessário dominar, né, controlar desejos da carne, a vontade de vocês, aquilo que vocês gostam. 칼로 목을 치거나 제하지 못하는 Tem pessoas que não conseguem matar nesses bois, as ovelhas, os camelos e os jumentos. 그리고 그 대가로 E, em troca disso, 뭐를 버렸노라. o que recebem? Não, Deus deixou Saul. 우리 전도자들 가운데 Só dentre os nossos ministros. 똑똑한 사람도 많고
Tem muitos que são inteligentes, muitas pessoas sábias, 그러나 자기 생각을 따라가는 사람하고 하나님 말씀을 따르는 mas é completamente diferente aquela pessoa que segue o seu pensamento e aquela pessoa que segue a palavra de Deus. 종종 보면 전도자들이 하나님 말씀을 따르는 것을 향해 달려가는 사람들이 많아요. Muitos que começaram a seguir a palavra de Deus, seguindo seus 별로 뭐 pensamentos. 괜찮을 것처럼 보이는데 Parece que não vai ter nenhum problema. 기름진 양주 놔두면 안 좋아? Ah, não é bom deixar essa ovelha gorda? 저 진짜 소 통통하게 잘 생겼는데. Nossa, aquele boi, aquela vaca tão boa. 저주에 뭐가 유익해? Qual será o proveito em matá-la? 그는 그렇게 생각을 했어. Eu acho que ele pensou dessa forma. 하나님은 사울이 그 자기 생각을 따라간 그걸 보고 Mas Deus, vendo que Saul seguiu ali seu pensamento, disse ter se arrependido de ter feito dele rei. 중요한 거는 Só a coisa mais importante, 선한 일을 하는 것도 좋고 전도하는 것도 sim, fazer coisas boas diante de Deus é bom, né? Evangelizar, ofertar, orar, essas coisas, sim, tudo é muito bom. 여러분 마음 안에 하나님 싫어하는 것인 줄 알면서 마음에 담아두는 것들이 많이. Mas vocês, em seus corações, têm muitas coisas que insistem em carregar, mesmo sabendo que não é do agrado de Deus. 하나님 사랑하지 않는다는 거예요. Deixar isso quer dizer que vocês não amam a Deus. 여러분 하나님과 멀어져 잘 된 사람 아무도 E não há ninguém que, afastado de Deus, tiveram uma boa vida. 육신의 욕망이나 정욕 이런 것들이 일어나지만 Então, sempre surgirá o desejo da carne, a vontade da carne, mas vocês devem se posicionar. Não, Deus não se agrada disso. Destrua, mate. Tem que fazer isso. 사람들이 이건 좀 살려두고 싶고 As pessoas querem deixar aquilo vivo, 그래서 육신적인 좀 살려두고 quer, sabe, deixar, aceitar as coisas da carne, deixar um pouco da sua cobiça. 여러분은 하나님을 섬깁니다. E assim vocês estão servindo a Deus. 여러분 아무렇지 않은지 모르지만 Só pode ser que vocês não sintam nada, 여러분들을 쓸 수가 없다. mas não tem como Deus utilizar a vida de vocês. Sim, vocês sabem muito bem da Bíblia, oram muito bem, conhecem muito bem sobre as ofertas, são sinceros, são dedicados, mas não tem como ser utilizado. Não é o bom trabalho que vai te qualificar, mas tem que unir o coração com Deus. 여러분 가운데서 지금이라도 Dentre vocês, pessoal, nem que seja agora, 이건 하나님이 싫어하는 것이다 아니면 se vocês descobrirem que carregam coisas que não agradam a Deus, só assim como foi aniquilado ali Amaleque, vocês devem também destruir isso. 그런 것이 없으면 여러분 하나님 말씀 그대로 따르는 사람이 됩니다. Se não tiver mais essas coisas, aí sim serão pessoas que seguem apenas a palavra de Deus. 방법을 가지고 Eu vi muitos ministros até hoje que, no final das contas, seguiram os seus sentimentos, os seus pensamentos humanos. 파멸이 일어나. E o resultado disso foi só destruição naquelas vidas. 지금은 여러분들 속에 있는 생각들이 좀 뭐 큰 해가 안 줄 것 같지. Vocês sentem como se esse pequeno pensamento que carregam não será tão prejudicial. 파멸을 이끌기 위해서 그런 걸 여러분 속에 남겨두는. Mas Satanás utiliza essas pequenas coisas consideradas por vocês para levar vocês à destruição. Espero que a partir de hoje vocês possam verificar os seus corações e identificar, isso aqui não é do agrado de Deus, isso aqui não é da vontade de Deus. 사울이 그렇게 했더라면 Se Saul tivesse feito isso, 얼마나 좋았어. quão bom teria sido. 오늘 사울이 마지막에 비참의 전쟁터에서 Saul, enfim, de forma miserável ali na guerra, 자기 장군은 다 떠나가고 자기하고 자기 아들들만 함께 정말 불의 군대를 막다가 비참에 죽어가는 사울의 모양을 볼 수. podemos ver que ele morreu ali, junto com seus filhos na guerra, sem nenhum dos seus comandantes ao redor. 여러분들 지키는 분은 하나님이시고 Pessoal, quem protege vocês é Deus. 하나님 여러분 지키고 싶은 Deus, ele quer proteger 하나님 vocês. 싫어하는 것을 사울처럼 가지고 있으면 어떻게 하나님 여러분 도움을 Mas como Deus poderá ajudar vocês se vocês insistem em carregar aquilo que não agrada? 하지 않았어 순치더라. Sim, vocês podem afirmar que não adulteraram, vocês não roubaram, 사기를 하지 e 않았다. vocês não enganaram ninguém. 여러분 속에 하나님 기뻐하지 않는 것이 마음에 있어. Mas se em seus corações tem aquilo que não é do agrado de Deus, 벗어버리십시오. pessoal, se desfaçam disso. 여러분 마음에서 빼가십시오. Destruam esse coração. 여러분의 한없는 하나님의 은혜와 축복을 받을 E aí vocês sim poderão receber a imensa bênção de Deus. 하지 않는 걸 여러분 가지고 있어요. Porque se vocês carregarem aquilo que não é do agrado de Deus, 사울처럼 버림을 입을 수밖에. como Saul, não tem como evitar de serem abandonados. 신앙을
탈선하고 A vida espiritual de muitas pessoas é destruída. Eles saem da vida espiritual. 신앙을 제대로 하지 못하고 비참하게 사는 사람들이 많아요. Não conseguem manter uma vida espiritual e acabam terminando a vida de uma forma miserável. 하나님만 기쁘게 하십시다. Pessoal, vamos até o fim agradar apenas o Senhor Deus. 하나님만을 우리 도우시고 Então, Ele nos ajudará em todas as coisas. Irá nos adicionar toda a bênção possível. 자기 잘나는 것처럼 똑똑한 척하지. Muitos ministros, né, agem como se fossem espertos, inteligentes, mas vivem utilizando os seus métodos. E podemos ver que eles estão caindo. 하나님만을 바라봅시다. Só vamos olhar somente para Deus. 인간적인 과감하게 멸하고 Possamos destruir as coisas humanas e que possamos agradar somente à vontade de Deus. 영을 끝까지 하나님의 기 쓰임 받는 기뻐하시는 자녀가 되고 Que vocês sejam pessoas, filhos de Deus, que o agradem 관 가운데 영의 삶을 살고 e que vocês possam viver as suas vidas dentro da bênção de 우리 Deus. 모두 그렇게 되기를. Eu espero que todos nós, sem que nenhum fique de lado, possa ter essa vida. Muito obrigado.